Meu nome é Maria Luísa Franco, eu sou escritora. Literatura está na minha vida desde muito cedo. Assim, eu comecei a frequentar o Clube de Letras de Sete Lagoas aos 8 anos de idade. De lá para cá, eu nunca mais parei de escrever. A minha formação é em letras, eu sou professora de língua portuguesa e literatura e tenho especialização em africanidades e cultura afro-brasileira. Além disso, eu tenho buscado estudar muito, né, a respeito da escrita criativa, da literatura, feito oficinas nessa área, para estar sempre aprimorando a minha escrita. A minha escrita é maciçamente poesia. Atualmente eu tenho 3 trabalhos publicados, que é o Terra Fantasma, que é um livro de poemas ligados à ancestralidade, o Memorial, que é um livro de poemas ancestral e confessional, que também é poesia, né? E o Mínimos Males, que é um livro de microprosa, né? São microcontos ali. Agora a gente está lançando o Cemitério de Corais. A obra Cemitério de Corais é uma obra diferente, um pouco diferente do que eu escrevi antes, né? Do que eu escrevi até aqui. Corais é uma obra que trata muito do feminino e da autonomia do corpo feminino, né? Passei ali por uma questão erótica, por uma questão de sensibilidade relacionada ao corpo e traz muito essa questão da autonomia do corpo feminino, né? Foi uma obra que nasceu no período pandêmico e, por incrível que pareça, todos os poemas desse livro foram compostos de madrugada, assim. Eu escrevia somente durante a madrugada, que era o momento em que a casa estava mais silenciosa, eu tinha uma paz, vamos dizer assim, maior para poder versar, né, esses poemas. E eles foram surgindo num confronto mesmo, né? Eu estava passando por um período de despertamento e ao mesmo tempo de questionar essa questão da legitimidade do prazer feminino. Peraí, a gente tem que ser retratada somente por um viés do olhar masculino? A gente não pode ter autonomia sobre o nosso próprio prazer, sobre o nosso próprio gozo? E aí foram surgindo, né, os poemas do Cemitério de Corais de uma forma bem espontânea. O erotismo, principalmente no campo da poesia nacional contemporânea, ele está muito ali num lugar de um lirismo, né, associado a essa questão do prazer, né, do prazer e do corpo. Mas a poesia nacional contemporânea, nesse campo, né, do erótico, ele vem subverter, né? Ele não é um simples verso, né? Ele não é um simples escracho, ele é uma subversão da ordem, né, da ordem vigente, subversão do sagrado, subversão desse lugar de subalternidade que o corpo da mulher foi colocado ao longo de gerações. É um lugar que os próprios poetas, os próprios escritores de outros gêneros, né, muitas vezes eles colocam esse lugar da poesia erótica, que versa sobre, e não só a poesia erótica, mas aquela poesia que versa sobre o amor, versa sobre o sentimento, versa sobre a carnalidade, né? Esse limiar que existe entre o sentimento e aquilo que é carnal e aquilo que é prazer. Às vezes ele é colocado num lugar meio relegado, sabe? Meio à margem. Mas isso vem um questionamento muito grande. Por que não falar disso? A quem interessa não falar sobre o erotismo dentro da literatura? Porque a psicanálise já fala, né? A literatura na prosa já está mais avançada do que na poesia. E a quem interessa calar a voz de mulheres que são autônomas hoje em relação ao seu próprio corpo? Então eu tenho como referências grandes poetas aí que falaram dessa poesia, né? Que tiveram a coragem de gritar para o mundo numa época em que o preconceito contra esse tema era muito maior do que é hoje, né? Então a gente tem aí a Gilca Machado, a Olga Savary, a própria Hilda Hilst,
que foi uma poeta, foi silenciada durante muito tempo e que só se atentaram para ouvir a voz dessa mulher quando ela resolveu falar de erotismo. Então, existe um alicerce, né? Existe algo que pauta esse tema, né? E se a gente for escrafunchar esse terreno aí, a gente vai ter muita coisa para puxar. É muita raiz que tem lá de baixo, né? A gente vai lidar com as mazelas do feminino, com as mazelas do masculino, com as mazelas da mente humana, quando a gente toca nesse tema. Tem muita coisa para ser revelada, para ser desvelada a partir disso aí. A obra Cemitério de Corais está recheada de referências, que são referências que tangem o inconsciente feminino, né? Arquétipos que nós mulheres carregamos desde muito tempo na nossa ancestralidade. Eu vou falar através desses poemas de Lilith, né? Que é uma figura aí de uma mulher primordial, criada do mesmo barro de Adão, né? Uma mulher que antecede Eva aí nas narrativas sagradas. Eu vou falar um pouco de Circe, que é a grande feiticeira que aparece na Odisseia de Homero e que enfeitiça, né, os homens que estão acompanhando ali aquele herói. Vou falar de pedras, de cristais, do ambiente da floresta. E todos esses ambientes, lugares, personagens são arquétipos do subconsciente. E está muito intrínseco aí com a questão da sexualidade no ser humano, né? Não só no feminino, mas no ser humano. É algo que a gente deixa ali escondido, né? Que a gente deixa ali guardado, num lugar muito secreto, para eclodir num momento em que você precisa botar para fora o seu êxtase. Então, assim, essas referências, elas compõem a obra de uma forma muito particular. Bom, o lançamento do Cemitério de Corais, ele vai estar acontecendo aqui em Sete Lagoas, Minas, que é a cidade onde eu resido, né? A gente vai fazer uma palestra na ocasião do lançamento do livro. Então, nessa palestra, eu vou estar falando sobre a autonomia do corpo feminino na poesia nacional contemporânea, nesse campo, né? Do erotismo, do amor. Depois a gente vai fazer uma roda de conversa, uma roda de leitura, né? Que vai ser em parceria com o coletivo Irlandê. E aí a gente vai mesclar momentos de récita de poesia com música. Vai ser um momento muito intimista, muito bacana, onde a gente vai estar celebrando, né, essa obra, essa linguagem que vem ao mundo e a voz, né, dessas mulheres que se identificarem, né, e que se identificam com isso que esses poemas estão gritando para o mundo.